Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, hoje eu sou responsável pela dica da hora e nós vamos tratar sobre um assunto que muitas vezes é até um pouco esquecido. Nós vamos falar sobre os nossos pés. Para quem não sabe, eu sou podóloga e o que um podólogo faz? O podólogo é um profissional que cuida da saúde dos pés, tá bom? Então, vou dar algumas dicas práticas, porque nesse período de pandemia sabemos que não podemos ficar saindo muito, inclusive para ir a um podólogo, mas eu tenho certeza que com algumas dicas que nós vamos estar vendo essa manhã, nós poderemos tratar os nossos pés com um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Então a primeira dica que eu vou dar para os irmãos é a questão da lavagem dos pés. A lavagem dos pés também precisa ser feita da mesma forma como é feito o corpo. É que às vezes a gente chega lá embaixo no pé, às vezes dá até uma preguicinha, não é? Mas nós precisamos sim lavar os pés corretamente. E como essa lavagem? Com muita água, com muito sabão, com uma esponja, muitas vezes usando uma escovinha nas unhas, com bastante cuidado, lavando o meio dos dedos, não é? E aí nós vamos para a nossa próxima etapa, que é a secagem dos pés. A secagem também precisa ser feita de uma forma correta. Seque bem todo o pé, seque bem o meio dos dedos, porque nós sabemos que quando não se há uma secagem correta no meio dos dedos, muitas vezes nós temos aquela famosa frieira, que é cientificamente chamada de tinea pedis, tá bom? Ela é um fungo que se instala no meio dos nossos dedos. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, porque todo fungo que está alojado na pele, ele pode ter consequências piores. Então, para que não aconteça, que a gente possa secar bem o pé. A próxima etapa é a hidratação. Nós devemos hidratar os nossos pés todos os dias, não com hidratante corporal. O nosso pé ele precisa de uma hidratação mais profunda. O nosso pé aguenta o peso corporal, o nosso pé aguenta as nossas pisadas, muitas vezes as corridas, não é? Então é uma pele que precisa sim estar mais hidratada. Então, o que deve ser feito? Um hidratante para os pés. Ele tem um poder de hidratação muito maior, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o corte das unhas. Nem todo mundo pode ter o corte das unhas reto, né? Então se fala, a unha bem cortada é a unha que está com corte reto. Isso não é verdade. Tem pés que precisam de outras formas de corte. Mas hoje a minha orientação é para que você corte reto. Por quê? Porque se não cortar reto, pode ser cortado de uma forma errada. E aí pode-se ocasionar ferimentos, que é o que nós não queremos nesse momento agora, que não se pode ficar saindo. Então, corte o mais reto possível, tome cuidado com o trim, muitas vezes na hora de cortar o trim pode escapar da mão e pode ocasionar alguns ferimentos. Lembrando, mamães, que crianças também têm problemas nos pés e que cortes incorretos também podem gerar inflamações nos dedinhos das crianças. Então, preste bastante atenção e tome bastante cuidado, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as famosas rachaduras nos calcanhares, que são as fissuras. Elas são preocupantes, por quê? Porque a rachadura, quando ela está num nível um pouco mais profundo, ela fica com a pele aberta, a pele está ali exposta. E aí, micro-organismos podem entrar através dessas rachaduras e muitas vezes causar a tão temida erisipela. Então, nós devemos tomar cuidado, tá bom? E uma forma de fazer com que essas rachaduras diminuam é hidratar o calcanhar. Então, a mesma dica é para a questão da hidratação nos calcanhares. Lembrando aos meus irmãos que são diabéticos que o pé diabético ele precisa de uma atenção redobrada. O diabetes ele causa uma má circulação nos membros inferiores. Então, o que significa isso? O sangue ele circula de uma forma deficiente na região dos pés. Então, o que deve se fazer? Prestar bastante atenção, observar diariamente, fazer uma inspeção diária nos pés, para ver se não tem nenhuma mancha nova, se não tem nenhum ferimento, se não tem nenhuma frieira, se não tem nenhuma rachadura nos calcanhares. Uma coisa muito importante, nós estamos
num período em que há muitos pernilongos. Então, tome cuidado, se você levar uma picada de pernilongo nos pés, observe para ver se não vai virar uma feridinha constante, porque nós sabemos que o diabético ele tem um maior problema com relação à cicatrização. Então, a dica de hoje é para que os diabéticos também tomem muito cuidado e redobrem a atenção sobre os seus pés. Falando um pouquinho também sobre as famosas calosidades, né, os calos e as calosidades, irmãos, é a linguagem do nosso pé. É o nosso pé nos avisando que aquela área em que está o calo está tendo muita pressão. Então, o calo, ele é uma defesa do nosso organismo. Então, como é que o organismo nos pés se defende fazendo a calosidade? Não é? Ele vai espessando a pele e ele vai transformando aquela pele num calo. Isso significa que naquela região está tendo, às vezes, um grande atrito, às vezes aquela área ela está sendo muito pressionada. Então, nós devemos olhar os pés e prestar atenção. O sapato que eu estou usando, se é adequado, se eu estou hidratando bem, porque uma forma também, em meio à pandemia, de evitar sair e tomar cuidado com relação aos calos, é fazer uma boa hidratação. Por quê? Porque quando a gente hidrata o calo, a pele vai ficando mais hidratada e ela vai ficando um pouco mais maleável, então ela vai machucando menos. É claro que quando puder sair um pouco mais, ir a um podólogo de confiança é a melhor solução. Mas no momento, hoje, eu estou dando algumas dicas para que você possa cuidar com um pouquinho mais de tranquilidade dentro da sua própria casa, tá bom? Irmã Sandra, e se a minha unha inflamar, o que eu faço? Vou ensinar um escaldapé, bem simples, irmãos. Você vai pegar 3 copos de água quente para o morno, o melhor que você aguentar. 1 copo de vinagre de maçã, só pode ser vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã, irmãos, ele é extremamente anti-inflamatório. E uma pitadinha de sal para hidratar o pé. Mistura tudo isso na água, põe o seu pezinho lá dentro. A hora que a água estiver esfriando, tire o pé, seque bem. Faça isso umas 2 vezes por dia, por uns 3 dias. Isso já vai dar um socorro aí para que o seu pé precise, tá bom? Uma outra coisa também, mas a questão dos fungos nas unhas. É muito comum o fungo na unha, principalmente nas unhas dos dedões. Lembrando que o fungo, ele é extremamente contaminante. Então, se uma pessoa tem um fungo na unha e não trata, provavelmente outros membros da família também terão, principalmente se usam o mesmo banheiro. Tratar fungos, irmãos, requer um procedimento podológico e administração de medicamentos. Então, não é uma coisa assim tão simples, mas o que eu indicaria para os irmãos para que tomassem um pouco mais de cautela? Vai usar o banheiro, então após o seu banho, principalmente você que tem fungo, seque bem o seu banheiro, ali a parte do box, passe um álcool no chão para que a próxima pessoa da família possa usar o banheiro. Porque o banheiro é um ambiente super propício ao que o fungo gosta. O fungo gosta daquela aguinha que fica parada no box. O fungo gosta do calorzinho que fica no banheiro, principalmente após um banho bem quente. E geralmente os banheiros eles são um pouquinho mais escuros do que o resto da casa. E isso é um dos motivos da contaminação fúngica nos banheiros, não só nos banheiros, mas também nos banheiros de clubes, não é? Banheiros de outras pessoas, banheiros públicos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então a minha dica de hoje com relação aos fungos das unhas é que você faça uma asepsia no box. E assim que for possível, assim que tudo isso melhorar, que você puder sair da sua casa, procure um podólogo da sua confiança. Tenho certeza que você vai ser muito bem cuidado, tá bom? Irmãos, os nossos pés, eles são o termômetro da nossa saúde. Muitas vezes nós estamos com problemas emocionais e isso também vai refletir nos pés. Muitas vezes aparecem coceiras, vermelhidões, a pele vai ficando seca, o pé vai ficando mais propenso a ter doenças. Muitas vezes são problemas emocionais que
que estão refletidos nos pés. E também os pés refletem muitas vezes problemas de saúde que a gente nem sabe que tem. Mas então, se você vê alguma coisa diferente no seu pé, que você possa procurar um podólogo, e se for a questão de procurar um médico, eu tenho certeza que ele vai estar te indicando, tá bom? Irmãos, eu espero que tenha sido de bom proveito a dica de hoje. Cuidem dos seus pés, não só dos pés, mas de todo o corpo. Lembrando que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, tá bom? O nosso corpo habita o Santo Espírito do nosso Senhor, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Tenham um bom domingo e que os irmãos possam estar se cuidando bastante, tá bom?